pessoal, tudo bem? Esse tá on no ar, mais um programa incrível para você que está vendo a gente aí no YouTube, nas redes sociais, no Deezer, no Spotify. E agora a gente vai falar de um tema aí atual. A gente acabou de ter as eleições municipais, né? No Brasil inteiro aí. E eu trouxe aqui um especialista para a gente falar um pouco de política. Como é que está esse cenário político hoje no país? Vou pedir para ele se apresentar aqui para vocês. Tudo bem? Tudo bem, Dani. Muito obrigado aí pelo convite. Muito bacana estar aqui no SV Taon. Super Varejo faz um trabalho muito bacana de comunicação e também agora com um podcast, né? Bem, eu sou Guilherme Rezende, eu sou graduado e mestre em administração pública, já trabalhei com campanhas políticas, já trabalhei no governo estadual, trabalhei em prefeituras e hoje eu estou como coordenador de relações institucionais na APAS e vai ser bem bacana a gente poder... Nós acabamos de passar por um período eleitoral muito significativo e é bem bacana a gente indicar, avaliar um pouquinho quais foram os resultados, quais foram boas indicações que as eleições nos deram e como elas podem afetar o futuro próximo. Legal, Guilherme. Então vamos começar um pouquinho falando dos partidos, né? O que você pôde perceber aí? Quem saiu fortalecido? Qual partido se destacou? Por que ele se destacou? Como é que está a balança dos partidos hoje no Brasil? Aí? Bem bacana você trazer essa pergunta. Aqui na tela a gente colocou um infográfico. Vocês estão vendo, né? Tá bem claro aí para quem que é do Poder 360. E esse infográfico, eu acho que ele ajuda a gente a trazer a política de uma forma mais fácil de compreender, mas sem deixar de mostrar que ela é complexa. Porque não adianta falar que um venceu e o outro perdeu. Esse minimalismo, ele não colabora muito para a interpretação. A gente pode dizer que nós tivemos algumas legendas, algumas siglas que tiveram sucesso mais destacado. E aí a gente pode começar, por exemplo, se eu fosse falar, nós falamos de uma eleição municipal em 2024, que nós tivemos eleições, se eu não me engano, foram 5.568 municípios. Isso mesmo. E, por exemplo, a gente fala, Brasília não tem município, né? Brasília é só o Distrito Federal. Então ele só tem eleições gerais. Apesar de ser um estado, não tem nenhum município. E aí, quando a gente fala em relação a prefeitos, a gente pode citar que o PSD teve um destaque muito grande, PSD, Partido Social Democrático, que tem como presidente Gilberto Kassab, que é um partido de centro-direita, e que conseguiu trazer muitas pessoas, por exemplo, aqui em São Paulo, no caso, que vieram do PSDB, ex-prefeitos, ou que vieram de outras legendas, e encontraram ali um bom espaço para você ter interlocução. Acho que é importante mencionar que o PSD ele tem uma participação em governos estaduais, e aqui em São Paulo ele tem uma presença importante, mas também tem uma presença em ministérios do governo federal. Então o prefeito, eventualmente, ele possa estar pensando assim, eu vou escolher um partido que me dê mais abertura, que abra mais portas para mim. Então, se ele pode abrir não só no governo estadual, mas no governo federal, também é melhor, porque com isso aumenta a minha capacidade de captar recursos para eu fazer obras, para eu fazer investimentos no meu município. Então, essa é uma das lógicas que se pode entender em torno desse grande crescimento que teve o PSD nessas eleições. A minha pergunta sobre esse número aqui, quando você vê da visão da gente, do eleitor, por ser um partido mais de centro, o que significa, o que as pessoas, né? O que isso significa? Porque a gente tem aquela polarização, direita, esquerda, aí. Isso reflete? E é engraçado, porque é importante que as pessoas tenham muita clareza que aquilo que são as legendas no nível federal, os debates que são feitos, muitas vezes eles não necessariamente acontecem igual nos municípios. Porque uma coisa são as direções nacionais dos partidos, outra coisa é que os municípios estão fazendo nas 5.568 cidades. E aí é engraçado porque você vai identificar, como já identificou no passado, coligações que juntou PT e PSDB. E também nós temos coligações que aconteceram nessas eleições entre partidos que você fala, esse pessoal não se conversa. Mas no nível municipal isso é possível, então tá. Porque não necessariamente aquilo que acontece no nível nacional, no Congresso Nacional, ele vai refletir da mesma maneira no nível local.
por vezes, você vai ter, que a gente chama de alianças improváveis, de PT e PL, por exemplo, estarem andando conjugados. Isso varia muito de acordo com o estado e também com aquele município. Então, no caso, a gente pode fazer uma avaliação, sim, que no caso do PSD e do MDB, são partidos menos identificados com a direita ou com a esquerda, e com isso, eles conseguem permear melhor, fazer mais alianças, e a partir dessas alianças, muitas vezes, ir mais fortes para conseguir ganhar as prefeituras. Então, é nesse caso que a gente cita o PSD e o MDB como partidos de centro que têm uma flexibilidade maior de alianças, e com isso, muitas vezes, conseguem chegar mais forte no pleito municipal. Qual foi a surpresa desse quadro? Teve alguma surpresa para você? Não, eu acho que a gente tá... O PSD, obviamente, ele é um partido que vem crescendo, é um partido que nasceu em 2011. Nossa. Uhum. Então, ele não é um partido antigo. Só que a gente tinha uma avaliação... há expectativas em relação a dois partidos, ao PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o partido com o maior número de deputados federais da Câmara dos Deputados, e também o partido com o maior fundo eleitoral. Então, porque o fundo eleitoral ele é calculado com base a grande parte dele é com base no número de deputados. Então, como que esse partido viria? Como que o partido dos trabalhadores, que tem o governo federal, que venceu as eleições de 2022, como que ele viria para esse pleito? Apesar dele ter avançado em números absolutos, é muito aquém daquilo que, com certeza, a direção do Partido dos Trabalhadores desejava. Então, por exemplo, se eu não me engano, foram uma capital só que venceu, não configura nesse quadro aqui dos maiores vencedores, e está longe dos tempos áureos em que a esquerda já conseguiu governar muitas cidades. Essa eleição, sem dúvida, foi uma eleição muito difícil para os partidos de esquerda. Ela privilegiou, sim, os partidos de centro e centro-direita e de direita, e também as reeleições. Eu acho que vale a pena, é muito bacana que aqui nesse quadro a gente tem uma série de formas de olhar o resultado das eleições. Porque a gente fala, mas venceu o número de prefeitos. O Brasil tem cidades de diversos portes, de diversos tamanhos. Então, por isso que quando a gente olha as capitais, ele está aqui logo no segundo quadro, porque são cidades muito populosas. Então, quando você vence, por exemplo, a capital paulista, que foi vencida pelo MDB, é muito relevante. Pensando politicamente, por vezes chega a ser mais relevante do que vencer em 2, 3 capitais muito menores. Porque aqui nós estamos falando de 12 milhões de habitantes. Tem capitais que não têm um grande número de habitantes. Isso faz uma grande diferença. E uma das avaliações que também se faz é o número de votos que você recebeu para prefeito, de votos que você recebeu para vereador, depois que passou as eleições, porque às vezes eu tenho um número grande de prefeituras, mas essas prefeituras não são grandes. Então, por exemplo, mais eleitores governados, o MDB. Então, no final das contas, apesar do PSD ter o maior número de prefeituras, o MDB, neste caso, tem o maior número de eleitores governados. E, com certeza, a reeleição do prefeito Ricardo Nunes contribui muito para isso. Porque nós estamos falando da maior capital, a sexta maior metrópole do mundo. Sim. Então, mas chama atenção, por exemplo, mais cidades do G103, que seria as maiores cidades do Brasil. Tá, esses 103 são as maiores cidades? Exatamente. Tá. Então, você vê que o Partido Liberal, que é o partido do Bolsonaro, ele teve uma vitória, ele está governando o maior número de cidades das grandes cidades. Tá. E isso acho que é muito importante. Por que isso é tão relevante? Porque isso é combustível para as eleições que estão se avizinhando, das eleições gerais agora de 2026. E por fim, só para falar, o MDB sempre foi muito forte com vereadores. E ele continua muito forte com vereadores. Uhum. Porque não adianta você ter um número grande de prefeituras se você também não tiver uma base parlamentar organizada. Então, ter um grande número de vereadores, sem dúvida, é um objetivo dos partidos e essa é uma coisa que acho que é uma nuance importante de comentar. No caso dos parlamentos, o mandato de vereador é do partido. Do prefeito, não. O que eu quero dizer com isso?
O prefeito pode trocar de partido a hora que ele quiser. Ele pode mudar de partido, isso acontece. O vereador não. Sim. Então, esse número, geralmente, ele tem mudanças até o próximo próxima eleição. E, no caso de vereadores, ele só vai poder mudar na janela política, na janela partidária, em que você vai poder mudar de partido somente para concorrer às eleições. Então, esse número de mais vereadores, ele é relevante porque ele garante uma estabilidade também nos quadros políticos do partido. Entendi. Guilherme, uma coisa que me chamou a atenção, quando você falou, voltando para esse número de mais cidades, esse indicador aqui diz muito das eleições gerais. Sem dúvida. O que a gente pode deduzir? Não sei se vale a pena... não sei, eu já senti uma sinalização muito grande em relação ao próximo, à questão do presidente, enfim. Uhum. O que a gente pode... Nesse indicador aqui, qual é um cenário provável, possível aí? Ele dá uma indicação muito forte de quais partidos estão chegando para as eleições de 2026 com uma base municipal mais bem organizada. É bem relevante a gente entender que o prefeito e o vereador, daqui 2 anos, sobretudo o vereador, mas o prefeito também, ele pode, e geralmente ele vai se organizar politicamente, eles são seres políticos. Não é porque ele virou prefeito que ele deixou de ser político. Ele continua político, mas agora também faz gestão. Ele tem um deputado federal, ele tem um deputado estadual, e esses deputados estaduais e federais também têm uma coligação ou um vínculo com um candidato a governador, a senador e a presidente. Então tudo isso precisa ser compreendido como um sistema. Então, essa é uma coisa bem antiga, inclusive, que quando você tem um grande número de vereadores, de prefeitos, isso sem dúvida pode contribuir muito para a sua eleição de deputado federal, de senador, de governador e sim, também de presidente, porque com isso você tem mais pessoas vinculadas à política, mobilizadas para sua campanha. Campanha é mobilização. As redes sociais têm um papel fundamental, só que ainda é necessário, ainda faz muita diferença a mobilização, a criação de conteúdo, o compartilhamento e por parte de lideranças políticas que por vezes também são lideranças digitais. Então, essa mobilização faz todo sentido e a gente viu durante essa eleição, muito claro isso. Você pega, eu vou trazer 2 nomes aqui, que são grandes influenciadores digitais, mas também são políticos. Você pega tanto o Nicolas Ferreira, que é do PL, vinculado à direita, quanto o deputado Janones, que é vinculado mais à esquerda, que são bons influenciadores digitais, e eles fazendo campanha na rua e visitando o prefeito. Aí você pensa, poxa, mas ele já tem uma rede social forte. Ele já é um deputado bem eleito. Por que ele precisa disso? Porque a política também se faz na rua. A política também se constrói por meio das prefeituras, dos vereadores. Né? Exatamente. O político antigamente ele fica na rua. Os antigos, para eles irem para a internet já é um outro processo. Essa geração já faz o... Exatamente. Ele entende que aquilo também é relevante para organizar a sua base política, para aumentar o seu poder político no partido, naquela região, naquela cidade. Ele vai sempre ir para a rua, né, Guilherme? O político sempre vai ter que ir para a rua, independente da força nas redes sociais. Política é relacionamento. Então, se você deixar de se relacionar com prefeitos, com vereadores, com as pessoas, com partidos, às vezes, apesar de você ser eventualmente uma pessoa que tem um bom movimento nas redes, não necessariamente garante sustentabilidade na sua eleição no próximo pleito. Isso é bem comum. A gente tem bastante ator famoso ou até influenciadores digitais que saíram uma porrada, e que tem grande dificuldade de ter voto. A gente gosta muito de falar que like não é voto. Like ajuda muito a conquistar o voto, mas o voto tem muito relacionamento e a gente viu tanto o Bolsonaro quanto o presidente Lula também engajados em algumas campanhas, o governador Tarcísio Gomes de Freitas também muito engajado na campanha aqui da Prefeitura de São Paulo, e nós tivemos um grande influencer digital, que é o Pablo Marçal, que esbarrou justamente nesse aspecto que a gente está comentando. É uma campanha muito forte digital, é uma campanha que conseguiu, sem dúvidas... Ele quase chegou. Quase. Guilherme, quase. A diferença de 50 mil votos ali, né? Foi muito pouco. Só que essa diferença do pequeno, de
poucos milhares de votos, poucas dezenas de milhares, às vezes é chão, às vezes é mobilizadores, às vezes é vereadores. Entendi. Uma série de ações podem ter contribuído. Atribuir tudo à internet, ela é o engodo, assim como é o engodo quem eventualmente negue a importância das redes sociais. Então, assim, é importante que, sim, a gente percebeu isso, tanto que as redes sociais atravessam um processo eleitoral, mas a gente está vendo pessoas, políticos, que são excelentes influenciadores digitais, também com bastante atenção para as mobilizações de rua, para as carreatas, para as campanhas, porque isso faz toda a diferença, pensando daqui um tempo muito curto, daqui 2 anos, um ano e poucos, em 10 meses, que nós temos em outubro de 2026 uma eleição geral chegando. Sim. E lá, vamos falar um pouquinho das reeleições, que eu acho que é outro número que surpreendeu também, né? Como é que você analisa esses postos aí esses reeleitos aí? Foi grande, né? Foi muito. Foi maior das últimas eleições municipais? Se eu não me engano, segundo dados da Confederação Nacional dos Municípios, nós tivemos a maior taxa de reeleição desde que a reeleição foi inserida na Constituição. Porque quando a gente volta para o processo democrático, a partir da década de 80, as reeleições não eram permitidas. Tá. E aí teve uma PEC que permitiu as reeleições no Executivo. E, se eu não me engano, segundo os dados da CNM, nós tivemos a maior taxa de reeleição da história. O que significa, na sua visão? Ela, assim como esse quadro aqui, a gente pode dizer que ela é multifatorial. Não dá para dizer que é uma coisa só. Alguns analistas políticos indicaram o papel das emendas parlamentares, que estão cada vez mais fortes, mais significativas em várias cidades, mas eu não acho que isso por si só poderia indicar isso. Não tem como a gente não considerar que as pessoas estão minimamente satisfeitas nesses lugares com o governo, porque reeleição, a gente gosta de mencionar que é um plebiscito. Reeleição, o político que está concorrendo para reeleição, ele está avaliando o próprio governo por meio da eleição. Entendi. E uma grande parte das pessoas considerou que ele deveria continuar. Então, assim, não dá para desconsiderar isso. E um dado que não aparece, mas também é relevante, existiu também um número significativo de prefeitos que estavam no segundo mandato, mas que conseguiram fazer o sucessor. Então isso também mostra algum nível de... Isso é outro sinal, né? Exato. Então não dá para desconsiderar isso. Agora, também não dá para a gente não levar em consideração que a disputa, eu não vou falar que ela é desigual, mas que a disputa com um candidato que está buscando a reeleição, ela é difícil. Porque ali ele tem o que a gente chama de máquina na mão, tem... Ricardo Nunes, né? Aqui em São Paulo. Exato, todos eles. E eles têm o que mostrar, né? Porque eles conseguem... tem portfólio, né? Tem um portfólio para trabalhar. Então isso não pode ser desconsiderado. Sim. Muitas vezes ele já tem um relacionamento com a Câmara Municipal. Então, para que o vereador vai pular de barco, sendo que ali ele tem um relacionamento, ele tem algumas garantias que... É muito árduo você vencer um prefeito em reeleição. Não é uma tarefa trivial, porque você está enfrentando uma estrutura, é alguém que continua prefeito, então ele não se licencia. Ele continua cargo, prefeito. Né? É verdade. Ele continua prefeito. Então, assim... Trabalhando, né? Ali, disputando a eleição. Então, assim, concorrer com a máquina é muito complexo. E a gente, inclusive, isso dependendo de como esses resultados se acumularem, sem dúvida isso vai ensejar algumas discussões. Sei também que no Senado tem se discutido o fim das reeleições. Então a gente não sabe como isso vai acontecer, tem uma pauta política em todas ampla. As eleições municipais, todas, banir. Só nas majoritárias, né, que são para prefeito, governador e presidente. E esses poderiam se reeleger? No contrário, eles não poderiam se reeleger. Então só para essas, ao contrário, gente. Exato. Então há essa expectativa, porque eles consideram que a reeleição tem alguns vícios, e é real. Eles estão... As discussões que são feitas na extensão do mandato,
Porque hoje 4 anos é pouco. É isso que eu ia falar, viu, Guilherme? Desculpa até, mas assim, na minha cabeça é isso que eu penso. Eu acho que quando a gente fala de reeleição, para quem está escutando a gente, 4 anos é o suficiente para o cara fazer. E muita gente, por que muita gente se reelege, eu acho? Eu como eleitora, né? O cara tá fazendo um trabalho. Eu falo, poxa, acho que tá ok. Eu vou trocar para vir um outro que vai começar do zero. Ele vai dar continuidade? Esses projetos que eu acho que, poxa, que tão bacanas. Você entende, Omar? Como? Estender o mandato? Talvez. E é uma discussão importante, porque no meu mestrado eu estudei transição de governo, né? É justamente esse processo de adaptação quando você vence as eleições. Em outubro, como que você pega a chave de uma prefeitura no dia 1º de janeiro. Então, assumir uma prefeitura não é trivial, não tem curso para isso. Então, é muito significativo que ponderar o processo. Pensa que no primeiro ano, se eu e você virássemos prefeitos. O primeiro ano, eu estou entendendo o que está acontecendo. O orçamento que eu estou executando no primeiro ano foi aprovado no ano passado. Por outra pessoa. Exato. E aí eu estou entendendo muitas coisas. Logo depois, no segundo ano meu, tem eleições gerais. Eu acho que afeta a minha gestão de alguma maneira. Porque o governo o governo estadual, não vou falar que ele para, mas ele não vai dizer que ele funciona normal. O governo federal também não funciona normal. Aí tem o terceiro ano. No terceiro ano eu já estou pensando na minha eleição, porque no quarto ano eu tenho, já em outubro eu tenho eleição, e a lei eleitoral já me coloca uma série de restrições 3-6 meses antes do período. Então, se você for olhar, eu tenho pouco tempo disponível para poder fazer um projeto de médio e longo prazo. E isso atrapalha muito. Então a discussão sobre o fim da reeleição e sobre a extensão de mandatos para 5, 6 anos, varia com a proposta, sem dúvida eu acho que ela é algo importante e quem sabe a gente consiga fazer uma boa discussão sobre isso. E você acha que isso pode mudar nos próximos anos? É possível, na política tudo possível acontecer, inclusive nada. Entendi. E Guilherme, outra discussão, outra análise que que eu também queria fazer com você. A gente fala aí no país há muito tempo já sobre a polarização, né? Esquerda, direita, cadê o centro? Ele existe? De todo esse resultado aqui, como é que você avalia hoje essa questão da direita, esquerda e o centro? Existe ainda essa polarização? O centro ressurge? Ele realmente não existe? Como é que você... Esse é um tema dificílimo, até porque esse é um quadro do Poder 360. Eu não sei se eu cheguei a mencionar, mas é um pessoal que faz infográficos bem bacanas, assim, que vale a pena. Quiser, é só entrar lá, né? Exatamente, tem bastante material. Quiser entender da política, né? Ver direitinho. Vale a pena seguir o pessoal. E em relação a isso, primeiro que eu particularmente não gosto muito dessa coisa de simplesmente dividir entre esquerda e direita. Nós temos outras formas, se não me engano é o diagrama de Nolan, que coloca também mais autoritarismo ou estatismo e também o libertarianismo como se fosse um espectro maior. Mas, buscando resumir, não dá para dizer que o centro se fortalece enquanto ideologia, até porque isso não é tão fácil de entender. Mas partidos e políticos mais pragmáticos, mais voltados para a resposta direta de demandas da população e menos vinculados a uma cartilha mais ou menos ideológica, sem dúvida saíram fortalecidos. Não dá para dizer que não. Agora, se para as eleições gerais do ano de 2026, esse suposto centro ele vai conseguir pôr um presidente ou ter maioria na Câmara, talvez um pouco cedo para discutir. Acho que a gente tem um chão até chegar lá. Depende de várias... Se o Bolsonaro vai estar elegível ou não, se o Lula vai ser candidato ou não, porque, a despeito de tudo isso, são polos muito relevantes para fazer uma análise sobre as eleições. Só que uma coisa já pode ser indicada. Eu tenho certeza que há uma tendência de tanto, considerando, por exemplo, o polo da esquerda ou da direita, eles vão buscar o centro para... Ambos. Vão, é natural.
Eles vão buscar o centro para compor chapas, para estruturar coligações, porque isso vai dar mais capilaridade. A gente está falando de capilaridade na hora de fazer uma eleição. E também ajuda a atenuar os supostos extremismos que podem haver nessas duas. É muito normal, alguém que é muito identificado com a esquerda, por exemplo, a gente pega como foi a campanha do Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos não veio com uma proposta mais agressiva, ele veio inclusive muito calmo no primeiro turno. Surpreendeu muita gente, né? Inclusive, né? Natural, foi uma estratégia que foi feita ali, e até o Marçal, em algum momento, entendeu que estava forçando a barra um pouco. Passando do limite. E aí teve que fazer um breve retorno. Agora, o Nunes, enquanto centrista, se manteve bem sólido e teve êxito, né? E mesmo se a gente for olhar, eleição municipal, é muito difícil de você não fugir de uma posição mais pragmática. Você pode sim ser mais estridente, à esquerda ou à direita, mas geralmente as pessoas ali, quando elas estão olhando para o município, ela está pensando em soluções para problemas concretos do dia a dia. O transporte público, saúde, educação, segurança. E aí muitas vezes as soluções mais ideológicas não dão respostas tão factíveis quanto uma resolução real daquele problema. Bacana, Guilherme. Vamos falar dos destaques positivos e negativos da sua visão aí. Você pode destacar quem você acha que se destacou positivamente? Ou em prefeito, ou enfim. Independente do cargo. E os negativos, se você puder falar o porquê, né? Bem, por que positivamente e por que negativamente? Eu acho que eu vou apontar cenários gerais, assim. Eu acho que a gente... É até difícil olhar... Eu vou olhar mais crítico, não sei se eu consigo... Mas eu vou começar pelo negativo. Eu acho que nós tivemos uma alta abstenção, né, e eu acho que é um cenário crítico, porque as pessoas estão menos interessadas em participar, isso não é positivo. Acho que esse é um ponto de atenção que a gente precisa. Foi o maior número de abstenções? Não saberia dizer se foi o maior, mas sem dúvida ele foi maior do que dos últimos tempos, e é muito ruim isso. Eu acho que a gente continua com algumas práticas eleitorais que precisam melhorar em relação a discurso de ódio, propagação de fake news. Agora, inclusive com a inteligência artificial, há desafios muito significativos em relação a como que isso pode interferir ou não nas eleições. Já tem interferido. Porque muita gente não sabe diferenciar, né? A grande parte. O que é verdade e o que não é, né? O que é fake e o que não é. Exato. E cada vez mais me parece que vai ficar mais difícil fazer essa comparação. Porque com o avanço da própria inteligência artificial, cada vez mais há uma tendência desse produto ser verossímil, ou seja, parecer real parecer verdade. Então, assim, vai causar desafios cada vez maiores. Agora, eu acho que a política também está ficando mais permeada. Acho que a gente fez discussões relevantes sobre direito animal. A gente fez discussões relevantes sobre mudanças climáticas, que estão aí. Então, é importante que a gente consiga que a política ecoe, escute e reproduza demandas da população. Pessoas jovens, também, reparei. Interessante. Muita gente jovem. É importante. Gente de várias idades, assim, eu reparei. Eu não lembro de ter lido alguma coisa também sobre isso, tanto do recorte de faixa etária, mas também da questão da participação de mulheres e outras minorias. E apontar mulheres, muito relevante. Pessoas jovens, transgêneros, eu acho que a diversidade está vindo aí. É bem relevante. É bem relevante que a gente tenha a sociedade cada vez mais representada no pleito. A despeito, inclusive, se eu não me engano, até partidos de direita também, que às vezes não são tão identificados com essas pautas, também tem avançado muito nessa representação. Então, você vê que essas discussões têm resultado de alguma maneira, mas eu acho que estão muito aquém do que a gente poderia ser, e sem dúvida tem debates importantes sobre como a sociedade é representada, a sociedade também participa do pleito eleitoral nos partidos, recebe recursos do fundo eleitoral, e como que isso impacta, no final das contas, no resultado da eleição
e também, obviamente, nas escolhas que são feitas pelos governos para atingir. O número de problemas é muito grande e você precisa priorizar, né? Então, falando de mulheres, Guilherme, de novo, você tem ideia do número de mulheres eleitas, assim, em prefeitura? A gente também tivemos algumas, né? Tivemos. E é muito relevante, cada vez com que a gente tenha maior representação das mulheres. São metade da população. Então precisam estar, sim, representadas no Congresso, representadas nas câmaras municipais e também nas prefeituras, porque contribuem muito para a sociedade e podem e devem, caso queiram, contribuir também para a política. Então, mas sim, se eu não me engano, nós tivemos algum avanço da participação das mulheres nas prefeituras. Deve crescer, né? Deve crescer, precisa crescer, mas a gente precisa também pensar em como fazer com que essa inclusão seja feita de maneira sadia também, porque é um ambiente muito difícil. Inclusive, por exemplo, nós tivemos casos de violência de gênero contra mulheres candidatas usando inteligência artificial. Então, elas sofrem de maneira específica e, sem dúvida, a sociedade, a justiça eleitoral e os partidos precisam organizar uma forma com que essa participação seja a mais sadia possível, né? Entendi. Vamos falar um pouquinho aqui do cenário do Estado de São Paulo? Vamos. Enfim, a gente teve aí a eleição, né? No caso, não, da cidade, né? No caso do Ricardo Nunes. Vou falar primeiro aqui da cidade. Depois a gente leva para o estado também, Perfeito. Se você quiser fazer um cenário. A gente, nosso ouvinte aí, quem acompanha a gente é muito setor, né? Supermercadista, pessoal do setor de supermercados, a indústria, o pessoal ligado ao setor. Então, assim, na sua visão aqui na cidade de São Paulo, com a eleição do Ricardo Nunes, de que maneira isso vai impactar positivamente? Ou não sei se você quiser falar aspectos negativos aí para os empresários aqui do setor, supermercados na cidade. A gente tem um relacionamento hoje já bem estabelecido com o prefeito Ricardo Nunes no início desse ano. Ele esteve conosco, já não é a primeira vez, já teve em APAS Show. Através da APAS, né? Só para deixar claro que o Guilherme ele, né, ocupa uma posição dentro da APAS. Exatamente. Na área de relações institucionais, a gente faz esse contato com as autoridades e o prefeito Ricardo Nunes já esteve conosco. Para nós, obviamente, a gente tem uma visão democrática, é uma entidade apartidária. Entretanto, a gente... É óbvio que quando você... continua um relacionamento que você já vem cultivando, para nós é mais fácil do que iniciar com uma outra pessoa que talvez não tenha tanto contato com o setor. Do zero. Exatamente. Sair do zero nesse aspecto não é tão positivo. E até sobre isso... Guilherme, só fala para quem está vendo a gente o que é a APAS, para quem conhece, para quem não conhece. Ah, perfeito. A APAS é a Associação Paulista de Supermercados. Quem organiza, quem reúne os supermercados do estado de São Paulo, e ele faz diversas ações em relação a treinamento, consultoria, eventos. Sim. E até canais de comunicação. Sim, não, então porque assim, como a gente está inserido, né, você que caiu no canal aí não conhece. Sim. Tá? A APAS faz esse, né? Ela atua dessa forma. Entendi. Então, realmente, o Ricardo Nunes, o prefeito da cidade de São Paulo, foi muito mais positivo, então, né? Pra gente, né? É alguém que sempre manteve as portas abertas pro setor de supermercados, pro mercado em geral, mas sem deixar de escutar também várias outras esferas. Então, assim, para nós é positivo. Mas de qualquer maneira a gente faz um relacionamento republicano com todas as pessoas, com as autoridades constituídas, de forma com que a gente não tome lado, mas busque desenvolver uma agenda positiva com prefeitos, vereadores e outros órgãos públicos. Entendi. E no resto do estado? Como é que você avalia as prefeituras? Então, pela APAS, nós temos um projeto que nós desenvolvemos que chama APAS Eleições. Isso é uma série de sabatinas. A APAS tem 16 regionais que estão situadas em 14 cidades. Então, nós, durante os meses de julho e agosto, nós reunimos nossos associados, donos de supermercado, junto com candidatos a prefeito em 14 cidades no estado de São Paulo. E nós fizemos algumas dinâmicas de sabatinas com eles, em que a gente, primeiramente, iniciava apresentando o setor. O setor de supermercados no estado de São Paulo é muito significativo. Estamos falando de 700 mil colaboradores, 24 mil lojas, 300 bilhões de reais em faturamento. É um setor essencial. A pandemia ratificou qualquer dúvida, na verdade, esclareceu qualquer dúvida que poderia haver, que é um setor que não pode fechar.
Então é um setor que é o setor do primeiro emprego, que tem muita relevância social, e a gente fez questão de fazer esse relacionamento com o prefeito, com a candidata a prefeito, candidata a prefeita, os mais bem colocados naquele momento, não dava para receber todo mundo às vezes, para falar sobre o setor supermercadista nas cidades. E foram, se eu não me engano, a gente já recebeu mais de 40 candidatos. Muitos deles também eram deputados estaduais e federais, então também ali a gente era um ganha-ganha, porque mesmo que eventualmente ele não fosse eleito, ele continua deputado estadual ou federal, e para nós esse relacionamento também é relevante, né? Sem dúvida. E foi muito bacana porque deu a oportunidade do candidato entender sobre o setor, mas escutar as demandas. Muitas vezes eles não conhecem muito bem. Pensa que um prefeito tem um grande número de problemas de todos os tipos para resolver. Então, a APAS, quando junta os associados e os candidatos, consegue conectar esses temas, consegue trazer ao candidato as principais demandas que eles têm. E por vezes os candidatos não têm tanta clareza sobre quais são demandas, sabe como ajudar um setor que é tão importante para as prefeituras. E através dessas sabatinas, tanto o candidato, a candidata conseguia conhecer o setor, como o setor também conseguia conhecer os candidatos e tomar melhores decisões. Então, foi uma experiência muito rica, muito bacana. A gente falou com todas as cidades das nossas regionais. A avaliação foi bem positiva e, sobretudo, 100% das pessoas que responderam a nossa pesquisa querem que não só continue, como também expanda essa iniciativa, né? Então, a gente teve uma experiência de bastante sucesso, e eu acho que aí eu chamo a atenção para a importância do associativismo. Eu acho que o supermercadista que esteja escutando, mas isso não serve só para os supermercados, serve para a sociedade como um todo. Setores, né? A sociedade organizada. Trabalhar junto, né, em conjunto com um grupo, muito mais fácil você ser escutado. E ser incluído nessas pautas tão relevantes aí, né? Sem dúvida. De uma forma geral. Em conjunto, Dani, você vai ter mais chance de ser escutado, de que seu pleito seja atendido, do que você falando sozinho. Isso independente, você sendo um grande supermercado ou um supermercado pequeno, no nosso caso, por vezes, se é um supermercado grande falando, ele não tem a mesma força do que seria com todos os supermercados. Então, nesse aspecto, foi uma experiência bem bacana, e eu acho que vale a pena também mencionar alguns pontos que a gente conseguiu coletar, que a gente foram mais relevantes para o nosso setor e que pode acontecer com qualquer outro setor organizado. Mas a importância do relacionamento e da atualização de algumas normas de vigilância sanitária, eu acho que influencia diretamente no dia a dia, né? Demais. E não só dos supermercados, dos restaurantes, das confeitarias, das padarias, de vários estabelecimentos. Até de clínicas de saúde, de odontologistas, médicos, enfim, de toda sorte. Do papel dos PROCONs municipais nesse relacionamento, na compreensão do negócio e na forma, sobretudo, da importância que os órgãos fiscalizadores têm no processo de educação. Eu acho que isso é muito relevante para o setor de maneira geral, do papel de orientação que eles têm. Porque o número de regras, leis e dificuldades operacionais que qualquer setor tem, supermercados não é diferente, é muito grande. Então, por vezes, chega a fiscalização, vem olhar um ponto específico dentro de um mar muito, muito grande de problemas e de situações que estão acontecendo. Então, essa sensibilização com os prefeitos e com esses servidores públicos desses órgãos fiscalizadores é muito relevante. Outro ponto que eu acho que também a gente conseguiu sensibilizar bem os prefeitos foi a questão do licenciamento. Às vezes, para você abrir um negócio, abrir um novo supermercado, você tem que ter licenças, alvarás, e por vezes isso demora muito. E a gente sabe que o tempo do investimento ele é muito sério, porque esse dinheiro poderia estar sendo utilizado para outra coisa. Obra parada é prejuízo. E não só. Eu acho que foi muito bacana poder escutar
os nossos associados falando. Ele fala, obra parada é emprego não gerado. Porque eu poderia estar ali com 150, 300, 350, Sim. 400 colaboradores novos. Já trabalhando, né? Mas não. Aí, por vezes, por falta de empenho, às vezes por uma legislação obsoleta, por uma questão de uma falta de entendimento. Burocracia extrema, né? Exato. E aí, isso não é só no nosso setor. Vários setores sofrem Sim. com isso. Então, a importância do relacionamento com os políticos, com os prefeitos, com os vereadores, para ajudar a sociedade como um todo, porque quando ele cria uma nova empresa, estabelece um novo local de trabalho, ele gera emprego. Também para nós que somos consumidores, eu vou ter um mercado do meu lado, às vezes Sim. tem uma série de benefícios, até benefícios em termos de segurança pública, porque é um lugar que é mais movimentado, é um lugar que tem mais gente, que tem mais vida, então também tem esse aspecto. Eu acho que também trazer um pouco, que uma coisa que chamou muita atenção para mim, foi a importância que eles trouxeram em relação ao transporte público. Mas supermercados, qual que é o vínculo com o transporte público? Eu tenho trabalhadores que estão saindo depois das 8 horas da noite, e às vezes chega nesse horário, sobretudo em cidades do interior, o fluxo de ônibus cai muito. Então, e por vezes eu não tô com um espaço com segurança. E não tem Uber, né? Como eu tenho aqui, não tem carro de aplicativo. Não, mas e outra? Pensa um trabalhador que está no início da carreira, ele vai todos os dias ele pegar um Uber. Não tem como, né? Não cabe no orçamento. Não cabe no orçamento daquele trabalhador. Então, você ter uma linha de ônibus que passe com regularidade à noite e aos finais de semana, ele é tão bom para o trabalhador quanto para o consumidor, porque às vezes é o horário que o consumidor tem para fazer compra, é à noite, no final de semana, tu carregando um monte de sacola, não passa ônibus. Então, assim, essa questão do transporte público, da iluminação desses espaços, da segurança desses modais de transporte, é muito relevante e para mim foi bem bacana poder falar sobre isso. Outros 2 pontos que eu queria trazer o que vocês já escutaram aqui em entrevistas anteriores, a dificuldade de mão de obra que o setor tem hoje, mas também trazer um drama que não é só dos supermercados, mas também afeta a sociedade como um todo, que é a dificuldade que as prefeituras têm hoje de lidar com a população em situação de rua. Há uma dificuldade de investimento, de efetividade das ações, e é uma questão que precisa ser olhada com mais carinho, porque ela é muito difícil de lidar e é o tipo de coisa que quanto menos atenção você dá, pode ter certeza que ela não vai sumir, ela vai continuar crescendo e ela sem dúvida pode inclusive piorar. Então, essa questão da segurança, da assistência social e também que há essa conexão com a população em situação de rua foram alguns dos temas que a gente conseguiu identificar nessa conversa com os prefeitos, nessa interlocução que a APAS fez junto aos associados e também aos candidatos. Guilherme, obrigada. A gente tem que encerrar. A gente conversaria aqui muito tempo. Vamos marcar em 2025? Vamos. Fazer um balanço aí, no meio do ano a gente veio para você retornar. Foi ótimo, obrigada. Quer dar um recado? Queria agradecer a oportunidade, o convite, Dani. Agradecer a todo mundo da Super Varejo, que faz um trabalho bem bacana e está trazendo esse tema. Os negócios não estão apartados do mundo político. Os negócios dependem muito do mundo político e toda pessoa que também mexe com o negócio também é cidadão, que tem o seu negócio, que tem investimentos, ou que é um trabalhador do dia a dia, também é um cidadão e é um cidadão que é afetado por decisões que são tomadas no nível municipal, estadual e federal. Então é muito importante que a gente busque saber minimamente sobre política, entender e, sem dúvida, se organizar e fazer com que a nossa voz seja ouvida. Obrigada, Guilherme. E é isso, pessoal. Nos acompanhe no YouTube, nas redes sociais, no site da Super Varejo, no Deezer, no Spotify. Até o próximo programa. Até mais.